Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. A gente se conheceu pela sua participação no canal do Beto Ribeiro, né? Do Bacana. Crime SA, né? Você foi lá e falou de um crime que foi, pô, ao meu ver, assustador, né, cara? O cara era avô das filhas, e depois do título lá. Foi muito foda isso aí. Né? Uma coisa que, e assim, chama atenção até da gente que é mais acostumado em ver coisas assim diferentes, né, assustadoras, mas até a gente fica assim, né, chocado. E o cara era o preso lá, o rapaz, era um cara que convivia aqui na sociedade de Araguari normalmente, o cara prestava serviço de eletricista aí em tudo quanto é lugar. Hoje eu fiquei sabendo hoje que ele prestou serviço na escola do meu filho, de eletricista. Caramba, mano. Aí você fica pensando, né? E assim, você não dá nem pra você falar, não, a escola não tomou cuidado, não tem jeito, que jeito. O cara era uma pessoa que passava desapercebido. Então, ninguém desconfiava do cara. Era tudo fechado na casa Fechado. dele? Como rolou isso aí? Como ficou sabendo? Olha, eu acho que criou-se ali uma espécie de lavagem cerebral, um sistema ali naquela casa de dependência e hierarquia em relação a ele, que era uma coisa que era fechada, e acho que para as próprias enteadas e para as filhas era uma coisa que meio que na cabeça delas era uma coisa meio que normal. Assim, pra gente que tá de fora, fala que é um absurdo, né? Assustador. Mas pra eles ali naquele âmbito da família era uma coisa praticamente normal. E tanto é que a coisa só estourou porque ele começou a ficar violento demais. E aí tentou abusar de uma outra filha biológica. E aí ela foi procurar ajuda fora com a irmã que estava morando em Uberlândia, que também já não tinha aceitado. Sofrido na assédio, né? Porque se ela procurasse dentro da própria família, ela sabia que o negócio ia ficar fechado ali. Ela procurou ajuda fora e essa irmã denunciou. E aí a coisa estourou. Porque se ela tivesse ali procurado ajuda dentro da família, às vezes a gente não estaria sabendo até hoje. E o cara estaria cometendo os abusos. Que a mãe falava que os filhos eram filho de Deus. Então, pelos relatos das enteadas, a gente foi perguntado para elas, mas os filhos de vocês, como é que vocês lidavam com isso? Porque eram filhos de vocês que eram enteadas dele, mas ele era casado com a sua mãe, como é que era isso no âmbito da família? Como é que vocês tocavam nesse assunto? Aí elas falavam, esse assunto sobre a filiação não era muito falado. E toda vez que alguém falava, a mãe falava assim, deve ser filho de Deus. E aí morria o assunto. A mãe sabia, então. Tudo indica que sim, né? É tipo Pode ser aquele filho imputado do algum outro crime lá? pra mãe também, nesse caso? Pode, se ficar provado que ela realmente tinha conhecimento, foi conivente, pode, porque ela, como mãe, tem a obrigação, tem o dever legal de impedir esse tipo de coisa, né? De abuso. O dever primeiro é dela. E aí ela pode responder pela omissão. Agora, o inquérito ficou lá com a parte da Delegacia da Mulher, né? Eu participei na parte final quando a gente soube do sequestro. Que ele tinha ido, Foi das crianças, né? Uma das enteadas e uma criança de 3 anos, que ele pegou numa noite lá que ele estava transtornado, invadiu a casa, queria botar fogo em todo mundo, nas crianças, jogou álcool no rosto das crianças, ameaçando botar fogo. E aí ele falou que só ia sair de lá se essa enteada dele e esse filho dele fosse com ele, acompanhasse ele até Uberlândia. E aí ela consentiu, né? Ela não queria ir, logicamente. Tanto é que ela foi agredida, bateu nela lá na frente e tal. Ela falou, eu vou, porque senão vai acontecer o pior. Vou com ele. Né? Não teve muita opção. E aí ela foi, mas caracterizou o sequestro porque ela foi diante dessa situação de ameaça, violência. Então, ficou caracterizado o sequestro. E aí ela foi para Uberlândia. Quando ela foi para Uberlândia, a família já procurou ajuda. Ó, sequestrou e vai matar ela, vai matar o menino. E aí a gente já começou a tomar as providências. A gente levantou alguns endereços no Uberlândia. A gente foi com 2 equipes para lá. Eu até estava no dia aqui em Araguari no plantão. A doutora Paula que estava à frente do caso. Aí quando ela me falou, eu entrei em contato com ela por uma outra situação de estupro. É engraçado, engraçado não, é sem graça, mas assim, tanto de estupro que acontece, né? Nesse mesmo dia tinha um outro adolescente vítima de estupro, E aí eu tava no plantão, recebi, liguei pra ela, porque ela lida com isso, geralmente tem mais prática, até pra fazer a oitiva. Ela falou, eu tô com essa situação assim, desse rapaz assim, tô atrás. Aí eu falei, então você quer trocar comigo? Você vem acompanhar essa situação do estupro que tem mais prática e nós vamos atrás do sequestrador. Então beleza, aí trocamos. E aí nós saímos com 2 equipes para Uberlândia, 2 endereços, um da mãe e um da tia.
eu e o investigador fomos pra casa da mãe e outra equipe foi pra casa da tia. Na casa da tia, a princípio, tava tudo fechado. Sinal de nada. Por fora e tal. Mas a gente manteve a vigilância lá. E na casa da mãe, a gente viu que o carro dele tava na porta. Aí a gente falou, pode ser que esteja aqui, né? Tem indício e tal. Mas ele tinha saído de Araguari numa moto, não era nesse carro. Ele, a enteada e a criança numa moto. De madrugada, pra Uberlândia. Aí, e ele transtornado. Aí, rodeamos ali a casa, fomos um vizinho, explicamos a situação, pedimos pra entrar pelo vizinho pra gente olhar por cima do muro, e aí, quando a gente conseguiu olhar por cima do muro, a moto dele lá dentro da casa da mãe. Aí nós falamos, vamos entrar, né? Vai estar aqui. Aí entramos na casa da mãe, tava a mãe e um tio, aí a mãe também, aquele problema que eu falo, protegendo ele, o tio protegendo. Ele teve aqui, saiu mais cedo, não sei pra onde foi. Ele saiu num carro, mas o carro dele tava na porta. Aí aquela história toda. Aí eu encontrei com ele às 10h30 num lugar ali, ele tava no outro carro. Aí fala, então vamos lá. Vou botar a medicina para vamos lá nesse lugar que você encontrou. Aí a gente chegou lá nesse lugar, achamos uma câmera, mais uma vez da importância das câmeras, achamos uma câmera, vamos bater aqui, puxar as imagens para ver se teve esse encontro mesmo. A gente bateu na casa, o morador prontamente atendeu, falou, vou olhar. A hora que o tio viu que começou a estar encurralado, que era mentira, que a gente percebeu que era mentira, aí ele falou, ele tá na casa da tia, que tava fechadinha. Nossa. Aí a gente chegou, nossa equipe já tava na casa da tia, e a gente começou a observar melhor e viu que alguém tinha aberto uma frestazinha na janela da frente, pra observar. Inicialmente a casa tava toda fechada. Tinha uma frestazinha. Aí tinha um cachorrinho, a gente viu que tinha comida ali, que tava recente. E voltando aqui, a mãe dele falou, a casa, perguntamos da tia, falou, a tia tá viajando, já tem uns dias, não tá em casa não, tá viajando. Aí a gente viu que tinha um cachorrinho, tinha comida ali recente, falamos, tem gente em casa, né? E a gente já cercou, aí a gente traçou um plano, porque tinha o risco dele estar com a arma de fogo, que a mãe falou. Isso que eu tava pensando o tempo todo. Você não pode entrar, porque se entra, ele mata um moleque, sei lá. Poderia acontecer. E aí a própria mãe dele falou assim, ele andou procurando uma arma pra comprar. E aí naquela situação, né, a gente com uma situação de sequestro, com dois reféns, uma criança de 3 anos de idade, e a gente não sabia nem como é que tava o sequestrador. Mas aí, graças a Deus, a gente optou por entrar pelo fundo, pra pegar de surpresa, né? Entrou pelo fundo e simultaneamente a gente também, uma equipe entrou pela frente. Aí a gente pegou ele de surpresa, não estava armado. E aí a enteada dele, ela ficou com uma situação tão assim acho que de alívio pra ela, que ela começou a passar mal ali. Ela começou a enrolar as mãos, enrolar a perna, enrolar a língua e desmaiou. Caraca, mano. E depois aí a gente teve que procurar socorro, e era um bairro assim relativamente perigoso de Uberlândia, e já tinha alguns parentes das vítimas que estavam sabendo, e aí começou aquele negócio, vamos linchar. Queria fazer justiça. Fazer justiça com as próprias mãos. Aí nossa ideia, era entrar rápido, pegar ele, resgatar o pessoal e sair rápido, para não deixar a situação sair do controle. Mas aí a menina começou a passar mal. E aí a gente liga para o socorro, e a gente prestando os primeiros socorros e tudo mais, até que ela deu uma melhorada, eu falei, vamos botar ela na viatura e vamos levar ela, porque o socorro tava demorando um pouquinho. Vamos levar ela para o socorro. A gente levou ela para acho que lá chama Uai, né? Um Uai do bairro lá. Deixou ela sendo socorrida e saiu com ele. Mas foi uma situação tensa, assim, na hora do resgate, porque a gente não sabia como é que a gente ia chegar com ele. Ele tava muito violento. Você tá com a arma na cabeça ali, aí tem que chamar outra equipe. Aí tem um gerenciamento de crise. Você tem um sistema de gerenciamento de crise, né? Então tem todo um procedimento para gerenciar, que aí se instala uma situação de crise. Aí você tem que isolar a área, tem que criar perímetros, não deixar ninguém se aproximar, imprensa, essas coisas, e tem que ter... chamar alguém com curso de negociação para assumir negociação, esse tipo de coisa. Mas graças a Deus não foi preciso. Tem um cara dentro da Polícia Civil que já é específico para negociar nesses casos. Geralmente são cursos, né, que são feitos. Eu, por exemplo, fiz o curso de gerenciamento de crises. Não de negociador especificamente, mas o de gerenciamento de crises eu fiz. Então, o gerenciamento de crises é um curso mais genérico e tem o curso específico da negociação, né? Eu fiz o de gerenciamento de crise. Então, assim, as primeiras medidas ali eu poderia tomar, de estabelecer perímetros, o primeiro contato com isola o agressor, a área, isolar a área, faz um primeiro contato, tal, até
chegar a todo o cenário, porque aí você tem que montar uma situação, né, de gerenciamento. É uma situação complicada, mas graças a Deus não precisou. Tem que chamar uma aeronave também, caso assim. Dependendo do caso, né? Também nesse gerenciamento de crise que você analisa. Você vai analisar o cenário, vai precisar vai ver ou o que não. você vai precisar. Depende de como vai estar o agressor, a situação que se ele tá com arma, se ele não tá com arma, que tipo de arma que ele tá. Aí vai depender muito da situação, né? Nesse caso que vocês estavam fazendo desse específico, né? Desse sequestro e tudo mais, num bairro perigoso de Uberlândia, como que a polícia faz para entrar lá? Porque é perigoso, eu imagino alguma coisa de tráfico, alguma coisa assim. A polícia não é bem recebida nesses lugares. Você tem que entrar duplamente, sei lá, escondido, infiltrado. Acho que aí a você polícia chama um de Minas entra em reforço. qualquer lugar, né, cara? Assim, felizmente aqui em Minas a gente, tem muito respeito mesmo, assim, a gente entra bem. Nesse caso específico, a gente estava em viaturas descaracterizadas, ninguém sabia que a gente era policial, até porque a gente não queria chamar atenção ali, né, por todas as circunstâncias. Então a gente estava em viaturas descaracterizadas, então só se soube que ali a polícia que estava entrando na casa depois que já aconteceu. É porque eu falo assim, aí numa hora dessa, você tá pulando um muro também. Pra entrar pelo fundo, aí ninguém sabe que você é Os caras polícia. falam, pô, ladrão. Ninguém sabe que você é polícia. Às vezes o vizinho te cercar, opa, desce daí, mano, né? Às vezes alguém vai querer roubar eles, né? Sem antes perdão. Né? Ladrão rouba ladrão. Né? Tá fodido. Cara, é assim, é muito difícil a situação, né? No fato, né? No fato real, não dá pra imaginar tudo que pode acontecer. Não. Você pode ter todo o preparo, que sempre que você vai fazer uma ação dessa, adrenalina, sei lá, a emoção que você vive de ver um refém desmaiando, do agressor pode estar armado com arma na cabeça de uma criança, você entrar lá, o agressor tá lá e os reféns estarem mortos. Né? Enfim, você nunca vai viver. Sim. O preparo que você tem que ter, além de tudo mental, é inacreditável. Não tem como você prever todas as situações que você vai se deparar, né? Inclusive é interessante que no momento que a gente entrou e resgatou, acho que uma das irmãs dessa menina estava dando uma entrevista para uma televisão, e aí as outras começaram a gritar e tal. Aí a hora que ela ouviu os gritos, ela falou durante a televisão, mataram minha irmã. Ele matou minha irmã. Ela pensou no pior. Até saiu na entrevista. Mas graças a Deus a notícia era boa, né? Não, sim. Todos eles sabiam que ele teria coragem de matar alguém se fosse necessário. Elas estavam esperando pelo pior. Tanto é que ela falou, a hora que ela ouviu as irmãs gritando, elas gritaram de emoção pela notícia do resgate. Mas ela pensa na cabeça dela que eles estavam esperando o pior. Ela falou, ele matou minha irmã. Eram 5 mulheres na família no total? Era a mãe, 3 enteadas e 2 filhas biológicas. Então 6. 6, com a mãe 6, Ele teve filho com 5 delas, né? Ele teve filho com 3 enteadas e aí esses 3 ele fala que realmente é dele. A filha, que é uma menina, da biológica, ele nega. Ele fala que não é. Mas ela fala que é dele, inclusive fala que nunca se relacionou com outro homem que não seja ele. A filha biológica. Isso é fácil de provar também. Não, já foi feita a coleta do material, tá lá para Belo Horizonte para. Mas será que ele falou por si só? Será que ele foi orientado a falar isso aí? Ele estava bem inconsciente. Tanto é que ele fala, em relação aos outros 3 filhos, ele reconheceu que eram dele, das enteadas. Mas ele fala que só começou a se relacionar com elas depois dos 14. Porque ele sabe que se ele falasse que foi antes, presumidamente era estupro. Sim. Aí ele fala, eu relacionei depois dos 14, foi com consentimento. Então ele já sabia que ele poderia escapar do crime. Mas também isso é mentira. É mentira, elas falam que desde os 9 anos eram 9, 10 anos. Essa que ele falou que o filho não tem, ela teve filho antes dos 14 anos. Não. Nenhuma delas foi depois. Nenhuma delas teve antes dos 14, não, todas depois. Cara, o que é o crime? O que é uma pena pra um cara desse? Olha, é difícil, porque vão ser vários crimes, né? Eu não sei nem te falar, assim. Porque eles vai responder por vários estupros.